Bom dia, vamos para a nossa aula de matemática. Hoje nós vamos começar, a introdução sobre medida de comprimento, ok? Essa aula está na página 156. Nós vamos ver um pouquinho da história, ver como é que o pessoal no passado trabalhava para medir, as construções, como é que eles faziam para medir uma distância de um lugar para o outro. Então, começou aí pelos egípcios, ok? Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que saber, ao medirmos a altura de uma pessoa, usamos a unidade conhecida como metro, ok? Essa é a unidade fundamental da medida de comprimento. Olha a imagem aí. Então, nós temos aí um rapazinho sendo medido, né? E aí, aqui atrás é usado o quê? Uma fita métrica, ok? Fita métrica. Então, aqui, a medida que tem aqui é metros e centímetros também, tá legal? Mas aí vocês vão ver mais pra frente com calma. As formas de medir. Temos o cúbito, o palmo, a jarda e o metro. Essas três aqui, ó, gente, eram muito utilizadas no passado. Hoje nós usamos mais essa aqui, o metro. Mas não quer dizer que essas daqui ficaram sem uso. Ainda tem muitos lugares, e situações que são usadas, ok? O cúbito, o palmo e a jarda. Atual é o metro. O cúbito era uma unidade de medida utilizada por quem? Pelos egípcios. Lembra que eu falei lá no início? Há aproximadamente 4.000 anos. Era a distância do cotovelo até a ponta do dedo médio do faraó, certo? Então, o que acontecia? Cada vez que nascia um faraó, essa medida ela sofria uma alteração. Então, imaginemos, se o faraó fosse baixinho, então essa distância ela tinha um certo comprimento, essa medida, o cúbito. Se ele era alto, também, os braços mais longos, sofria outra alteração. Então, era de acordo com cada faraó, porque era da distância do cotovelo dele até a ponta do dedo médio. Olha a imagem aí para vocês entenderem. Então tá aqui o cotovelo, bem aqui, ó, e o dedo médio. Então se ele fosse alto, era uma medida. Se ele fosse baixo, era outra medida. Então não estava sendo muito válido, né? Aí veio o palmo. Era uma unidade de medida também utilizada pelos egípcios. Consistia na utilização de 4 dedos juntos e correspondia à 7ª parte do cúbito, certo? Aí já usava o quê? A mão, né? Vamos ver aí, olha aí, ó. 4 dedos juntos, certo? Ele botava esses daqui e daqui pra cá era uma distância. Então tinha o cúbito, imaginemos aí, e aí tinha uma medida menor que o cúbito, porque era necessário, nem tudo era medido pelo cúbito, certo? E aí o palmo chegou para fazer essas medidas menores, tá vendo aí? Então é utilizado hoje sim, às vezes você vai medir uma coisa, você não tem uma fita métrica, você não tá com uma régua, aí você vai lá e bota o quê? A mão, né? Então é o palmo que se chama. Tinha também a jarda, também são utilizados ainda em alguns países atualmente, certo? A jarda. Consistia o quê? Na distância entre o nariz e a ponta do polegar com os braços esticados, certo? Então você vai medir do nariz até o polegar. Vamos ver aí como é que fica? Olha aí, ó. Então tá aqui o nariz do rapaz, certo? E o polegar até aqui, ó. Mais ou menos a distância. Isso aí é a jarda, ok? É a distância da jarda, ok? Então vamos lá. Aí finalmente criaram o metro, que essa é a base para todo o sistema de medida hoje. Não muda nada. Não tem história de se tem um faraó maior, se tem um faraó menor, mas hoje em dia é essa medida e pronto. E ele possui o quê? Os múltiplos, que são correspondentes às grandes distâncias, e os submúltiplos, que correspondem a pequenas distâncias. Então, o metro é a base no Sistema Internacional de Medidas, ok? O SI, e tem os múltiplos aqui e os submúltiplos. Múltiplos, medidas maiores. Submúltiplos, medidas menores. E o que é utilizado para medir, né? São esses instrumentos aí, ó. Nós temos a trena, certo? Creio que os pais de vocês, alguns podem ter isso aqui em casa.
Essa daqui geralmente é uma régua usada por pedreiro, certo? Que ele usa essa régua aqui, ela é tipo um zigue-zague, ela estica todinha essa régua aí, tá? Isso aqui é a fita métrica. Quem conhece costureira, né? Às vezes a vovó costura, tem essa fita em casa, não tem? E nós temos que a régua, certo? Aqui também não vai estar em metros, vai estar em centímetros, mas são formas de medir, ok? Então essa aqui foi a nossa aula sobre método, ok? Só a introdução, como eu falei. Vai uma atividade aí no caderno para vocês, tá ok? Para vocês se acostumarem. Até a gente chegar em todas as medidas, as unidades de medida que correspondem o comprimento. Ok? Vamos lá, então. Até a próxima aula. Beijos.